Queridos irmãos, o pecado fortalece o nosso ego para colocar nossos interesses acima dos de Deus. Em Provérbios capítulo 8, versículo 11, Salomão diz que o coração do homem está inteiramente disposto a praticar o mal. Todos nós, não se iluda, temos ainda impulsos pecaminosos. A luta para eliminar pensamentos impuros das nossas mentes será constante e inflexível, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque é através do Espírito Santo, o versículo 13 de Romanos 8 fala que nós podemos vencer o domínio, o poder do pecado. Romanos capítulo 7, a partir dos versículos de 15 a 25. Vamos ler esse texto. Aleluia. Após a leitura, você vai deixar a sua Bíblia aberta. Romanos capítulo 7, a partir dos versículos de 14 em diante. Vamos lá, diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Queiram se assentar com suas Bíblias abertas. Queridos irmãos, aqui está a carta magna, doutrinária, que o apóstolo Paulo escreveu. Ela é basicamente o comentário dos evangelhos. Alguns teólogos acham que o livro de Romanos é o quinto evangelho, porque nessa carta aqui nós encontramos basicamente quase todos os aspectos da fé cristã. Paulo, quando escreve essa carta, ele estava em Corintos para orientar a igreja do Senhor. Ele queria estar nessa igreja, ele queria conscientizar a igreja de que ela deveria ser uma igreja que iria mantê-lo como missionário nos campos. Essa era uma igreja muito forte financeiramente falando, e Paulo queria levantar aí uma base missionária, mas por causa de algumas dificuldades ele não pôde estar nessa igreja. Foi por isso que surgiu essa carta, e louvado seja Deus pelos impedimentos que Paulo teve de não estar presente, de não poder estar nessa igreja, visitando essa igreja, porque se ele estivesse visitando, nós não teríamos certamente essa carta maravilhosa.
E a gente percebe isso aí, a gente percebe então o agir soberano de Deus na vida do apóstolo Paulo. Mas, queridos irmãos, esse é um capítulo muito polêmico, um capítulo muito profundo. E vocês vão perceber nos 3 primeiros capítulos, Paulo falando sobre a questão da universalidade do pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu e você estamos ali, nos capítulos 1, 2 e 3. E aí vem o capítulo 4, quando ele fala sobre a questão da justificação. Capítulos 4 e 5. Aí vem o capítulo 6, quando ele fala sobre o poder que tem a graça de Deus para nos capacitar para vencer o pecado. Mas aí então surgem alguns conceitos dessa igreja, quando Paulo escreve sobre essa questão aí, da vitória sobre o pecado, vitória sobre o pecado através da graça. Alguns começaram a pensar, então, nós precisamos, parece que tem um probleminha aí, não sei o que é. Se puder trocar o microfone vai ser melhor. Algum probleminha? Aleluia. Então, queridos irmãos, enquanto o irmão está chegando aí, né? O apóstolo Paulo percebe que alguns irmãos estavam pensando, então, para que a graça de Deus venha de maneira abundante sobre a nossa vida, então nós precisamos pecar. Quanto mais a gente peca, mais teremos a graça de Deus. Alguns pensavam dessa forma. E aí Paulo diz, não é por aí. Obrigado, querido. E aí Paulo diz, não é por aí. E aí ele escreve o capítulo 7, sobre essa questão da pecaminosidade. E esse capítulo 7, irmãos, é a descrição, principalmente a partir dos versículos de 14 até o 25, a descrição de um homem verdadeiramente regenerado. Tem alguns que acham que Paulo, quando escreve esse capítulo, ele está descrevendo a sua vida antes de ter Jesus. Mas a gente vai perceber alguns verbos, ele dizendo, eu sou, eu fiz, eu faço, habita em mim, está em mim. Paulo está falando do presente espiritual. Mas esse capítulo tem 3 divisões muito interessantes para que a gente possa entender, irmãos, a exposição dessa mensagem. Em primeiro lugar, dos versículos de 1 a 6, a gente encontra a metáfora do casamento como libertação da lei. Por exemplo, Paulo está dizendo, olha, da mesma forma quando o marido morre, a mulher está livre da lei para se casar com outro. Isso também acontece se o homem ficar viúvo, ele está livre da lei para se casar com outra. Enquanto os dois estiverem vivos, estão comprometidos com a lei. E aí Paulo usa essa metáfora para dizer que vocês agora têm um outro dono, um outro marido. Vocês pertencem a Deus. Vocês estão agora livres da lei. Vocês não devem ser mais escravos da lei, mas escravos de Deus. Vocês são propriedades exclusivas de Deus. Deus é o próprio marido de vocês. Paulo está usando essa metáfora do casamento para dizer que eu e você estamos livres da lei. Agora, quando falo de livre da lei, não significa agora que você vai abandonar os 10 mandamentos, não precisa você obedecer, de maneira nenhuma, não é isso. Mas na frente você vai entender. Agora, dos versículos de 7 a 13, nós podemos ver aqui a experiência passada em defesa da lei. Paulo também fala da sua experiência trágica no passado. E ele está defendendo a lei. Mas agora, dos versículos de 14 a 25, Paulo está falando sobre a fragilidade da lei diante dos conflitos interiores. A lei, ela não tem poder para curar os nossos conflitos interiores. Por exemplo, vocês percebem que nos 10 mandamentos, os 9, menos o último, se referem a práticas, as coisas que a gente pode ver. Eu e você podemos cumprir cabalmente os 9 capítulos, tranquilamente.
Se não existisse o 10º, porque os 9 eu posso fazer, você vai perceber que eu estou fazendo, você vai ver que eu estou obedecendo, eu posso cumprir cabalmente os 9 mandamentos. Mas quando vem o 10º, aí acaba comigo, acaba com cada um de nós, porque o 10º se refere, irmãos, à nossa interioridade. Na prática nós podemos praticar, obedecer os mandamentos, os 9, mas no nosso interior nós não conseguimos obedecer cabalmente os 10 mandamentos. Porque o 9, o 10 vem sobre a questão da cobiça, vem a questão do nosso interior, do nosso coração. Agora vejam coisa que interessante, irmãos. Você perceba várias vezes a mudança do pronome eu sou, que está no presente do indicativo. Paulo está contando a sua própria experiência e história, e ao mesmo tempo universalizando-a. Paulo também está escrevendo como crente verdadeiramente regenerado e maduro. Só um crente regenerado, maduro, que tem maturidade, irmãos, é que pode fazer essas expressões dos versículos de 14 a 25, você vai ver isso. Todos nós, sem nenhuma exceção, temos que passar por Romanos de 1 a 7, para entrarmos em Romanos capítulo 8, que fala sobre o domínio do Espírito Santo. Porque é através do Espírito Santo, o versículo 13 de Romanos 8 fala que nós podemos vencer o domínio, o poder do pecado. Todos nós somos como Lázaro. No momento em que saiu do túmulo, Lázaro estava vivo, mas suas mãos e seus pés permaneciam atados. Não é isso que acontece conosco? A gente estava morto. O Senhor nos tirou da tumba, da morte espiritual, mas a gente ainda é como Lázaro, atados, presos, amarrados, com alguns aspectos pecaminosos em nossa vida, com algumas tendências de pecar, cair a qualquer momento. Somos como Lázaro. Aleluia. Queridos irmãos, esses conflitos que Paulo mostra aqui nesses versículos provam que a obra de Deus ainda não está terminada. E esses conflitos são resultados da nossa pecaminosidade. Nesse texto, o pecado interior é comparado com uma pessoa que vive e está sempre em ação, e é chamada de velho homem. Houve um tempo desse aí, irmãos, aliás, nos anos 80, que uma certa comunidade ensinava a impecabilidade do cristão, baseado na Revista Corrigida, que diz: aquele que é nascido de Deus não peca. E aí foram muitos crentes entrando em conflito. Tem uma denominação muito grande que ensina isso, e as pessoas, quando se afastam da igreja, praticam algum pecado, os seus líderes ensinam que esse pecado é um pecado para a morte, não tem uma solução para você. E é a coisa mais difícil uma pessoa dessa denominação voltar para Jesus, voltar para o Evangelho. Porque foram ensinadas de uma forma muito equivocada. Porque todos nós, irmãos, sendo salvos, remidos pelo sangue do Cordeiro, tendo o nosso nome escrito no livro da vida, vivendo uma vida de santidade, de intimidade com Deus, ainda temos um mal que habita em nós, que se chama natureza pecaminosa, ou velho homem, como diz em Romanos capítulo 6, versículo 6, e Colossenses capítulo 3, versículo 15, quando Paulo diz:
portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Quando Jesus diz, e não nos deixe cair em tentação, ele está se referindo a nós, que temos a tendência de ser tentados e cair. Então, se nós temos uma natureza pecaminosa, é porque também nós temos a tendência de cair e pecar. Nesse texto, Paulo fala sobre o poder latente e subjetivo do pecado. Versículos 7 e 8. Vamos dar uma olhadinha nesses dois versículos. Quando ele fala assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça. Ele se referindo à nossa interioridade. Se a lei não dissera, não cobiçarás. A vida cristã será uma luta contra o pecado até o dia da morte. A luta para eliminar pensamentos impuros das nossas mentes será constante e inflexível. Isso porque, como crentes, agora desaprovamos os nossos próprios pensamentos e ações pecaminosas. Paulo está descrevendo um conflito presente de sua vida. Olha o que ele diz aí: desventurado, miserável homem que sou, vejo nos meus membros outra lei. Que lei é essa? A lei do pecado. E não via nos meus membros outra lei. Ele viu, ele estava vendo. Queridos, a mudança que se estabeleceu em nossa vida não eliminou instantaneamente todos os impulsos do pecado. Todos nós, não se iluda, temos ainda impulsos pecaminosos. E Paulo nos orienta sobre essa questão, a partir do capítulo 8. Queridos irmãos, o meu tema nessa noite é sobre conflitos, princípios conflitantes na vida de um regenerado. Em primeiro lugar, o regenerado, eu me refiro àquele que nasceu de novo, que foi gerado de novo, que se tornou filho de Deus, uma nova criatura. Esse regenerado está em conflito por causa da possibilidade de um reavivamento pecaminoso. Olhem aí os versículos de 15 a 18, vamos olhar? Diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Olha que coisa impressionante. Paulo está dizendo sobre essa questão da possibilidade de um reavivamento pecaminoso, mesmo sendo crente. Você conhece pessoas que são crentes, mas não estão com a vida como deveriam estar? Ainda mentem, fofocam e outros pecados esdrúxulos que nós poderíamos citar aqui. Mas isso não significa, irmão, que ele deixou de ser salvo. É bom a gente ter bastante cuidado. Em Provérbios capítulo 8, versículo 11, Salomão diz que o coração do homem está inteiramente disposto a praticar o mal. Sempre há uma disposição no nosso coração de praticar o mal, por causa da natureza pecaminosa.
A gente sempre se depara com essa natureza pecaminosa, a gente nunca vai deixar de perceber essa pecaminosidade latente na nossa alma. Olha o que diz no Salmo 51, versículo 3, escrito pelo homem segundo o coração de Deus, chamado Davi. Ele diz assim, depois que ele pecou: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele não conseguia fugir desse poder latente e pecaminoso na sua alma, no seu coração. Amados irmãos, mas isso também significa que é o temor de Deus que a nossa consciência se torna sensível ao pecado. Porque o pecador que não tem Jesus não tem esse tipo de sentimento, de percepção. Às vezes até tem, mas desprezam. Agora, queridos irmãos, é bom nós termos em mente que em 1 João capítulo 3, versículo 9, e no capítulo 5, versículo 18 de 1 João, diz que o verdadeiro cristão, ele não vive confortavelmente no pecado. Ele não é bem sucedido quando peca. Ele fica angustiado. Ele perde o sono. Ele perde a paz. Ele perde até a comunhão com Deus. Mas quem não tem Jesus não se perturba quando peca. Ele se sente confortavelmente no pecado. Por exemplo, de vez em quando você encontra alguém no seu trabalho contando experiências pecaminosas que tiveram no final de semana. Foi muito bom, eu deitei com 4 mulheres, eu fiz isso, fiz aquilo. E conta, irmão, com muito prazer, com muita alegria, com muita vibração. Mas quando o crente peca, irmãos, e ele vai abrir o coração com alguém, ele conta com tristeza, chorando, lamentando, por causa da presença de Deus na sua vida, por causa da presença do Espírito Santo. O pecado, irmãos, estava bem latente, bem dormente nele. Era como uma víbora no inverno. Estava ali com todo o seu veneno, mas entorpecido, adormecido. Quando a consciência da presença de Deus é percebida, lamentamos o pecado no íntimo. Precisamos trilhar esse caminho, embora seja um caminho árido, áspero e salpicado de perplexidade. O regenerado está em conflito entre o desejo e a realização. Versículos 19 e 20. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Irmãos, louvado seja Deus, porque Paulo está abrindo o coração. Você já pensou se Paulo não estivesse abrindo o coração aqui? Não estivesse escancarando sua alma, dizendo que eu também tenho uma natureza pecaminosa, eu tenho dificuldades também de fazer a vontade de Deus, de me submeter completamente a Deus. Irmão, certamente Paulo seria um dos santos que nós evangélicos iríamos adorá-lo. Um homem perfeito. Mas aqui está um homem imperfeito, mas tremendamente maduro. Aleluia! Louvado seja Deus. Queridos irmãos, o pecado fortalece o nosso ego para colocar nossos interesses acima dos de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 17, quando Paulo está falando sobre a questão desse conflito, ele diz assim: porque a carne luta, a natureza pecaminosa, que incita a nossa carne, a natureza pecaminosa, a carne luta contra o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que vocês querem, o que nós queremos, irmãos, como filhos de Deus.
que você quer como filho de Deus? Obedecê-lo, adorá-lo, se quebrantar na presença dEle, beijar os pés de Jesus, ver o Senhor face a face, se render completamente a Ele, fazer completamente a vontade dEle. Você quer isso, mas muitas vezes o pecado não deixa. Ele tem plena consciência do seu eu dividido. O novo homem em seu coração tem o desejo de agradar a Deus, mas ainda vive em seus membros rudimentos e resquícios do velho homem carnal que declarou guerra contra as tendências do Espírito. Quando o conflito surge, muitas vezes preferimos seguir e obedecer à velha natureza em vez do novo homem. Quantos de nós tomamos decisões, ouvimos pregações sobre santidade, rendição, e a gente diz, de amanhã em diante, eu não vou mais praticar esse pecado, em nome de Jesus. Aí no outro dia, o pecado se apresenta a ele, aí ele diz, Senhor, tem misericórdia, na próxima semana eu deixo. A gente sempre está protelando, procrastinando uma entrega, uma rendição completa a Deus, por causa da nossa natureza pecaminosa, que está em conflito com a vontade plena de Deus, que já está no seu coração de fazer a vontade dEle. Foi Ele que colocou em seu coração o desejo de agradá-lo, o desejo de servi-lo, de adorá-lo. Filipenses capítulo 2, versículo 12 diz, é Ele quem coloca em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade, aleluia. Você está aqui porque Deus realizou a vontade dEle na sua vida, de estar aqui nessa noite. Quando você se despertou hoje, eu estou com vontade de ir à igreja, já era Deus que estava trabalhando no seu interior. Louvado seja Deus. O regenerado está em conflito porque deseja insistentemente uma libertação definitiva do pecado. Quantos de nós desejamos essa libertação, irmãos? Quantos de nós? Eu desejo, você deseja. Mas enquanto estivermos aqui, irmãos, apenas não passará de um desejo. Olha o que diz os versículos 23 e 24. Mas vejo, ele não desvia, eu já vi, veja o presente, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, ou seja, a mente aqui é o seu espírito regenerado, uma mente regenerada que quer servir a Deus. Na mente ele recebe emissões, pensamentos introjetados por Satanás através da nossa natureza pecaminosa. E aí ele diz, mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E aí ele diz, miserável, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Queridos, aqui nós temos uma exclamação que declara uma condição de miséria. Esse clamor que Paulo faz aqui nesse versículo 24, expressa muito mais um desejo do que um desespero. É o que diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 23, quando ele torna novamente esse assunto. E aí ele diz, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, os primeiros frutos do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, ou seja, a libertação definitiva do pecado. O conflito aqui, irmãos,
é entre minha mente renovada e o meu espírito regenerado. É justamente a minha carne que ainda não se renovou e nem aceitou a plena vontade de Deus. E ainda, o regenerado está em conflito porque deseja viver de acordo com os ditames da palavra de Deus. Olha aí os versículos 22 e 25. O 22 diz assim: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Você já ouviu um ímpio dizendo: como eu amo a palavra de Deus, eu não consigo passar um dia sem ler as Escrituras? Você não encontra esse tipo de declaração na boca de um ímpio, de uma pessoa não regenerada, mas de uma pessoa salva. Você ouve esse tipo de declaração, porque no tocante ao homem interior, ou seja, o homem regenerado, deseja Deus, tem sede de Deus, quer mais de Deus, não está satisfeito com a vida espiritual que está levando, ele quer mais das coisas, das grandezas de Deus na sua vida. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Agora veja o versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei. Voluntariamente eu sou escravo da lei, da palavra de Deus. Voluntariamente eu obedeço prazerosamente a lei de Deus, porque a graça de Deus me capacita a obedecer os mandamentos, porque de mim mesmo eu não consigo obedecê-los. A mente aqui nesse texto, irmãos, indica nova criatura. Com a mente, pois, servimos a lei de Deus. Esse novo homem é santo, celestial, puro, espiritual e anela pela comunhão com Jesus. Ele reconhece que a palavra de Deus é sua regra e a sua bússola para a sua caminhada. E ainda em quinto e último lugar, o regenerado em conflito tem uma porta de escape. Encontrar uma porta de escape. O regenerado em Cristo encontrará sempre uma porta de escape. Olha o versículo 25, quando ele diz assim: graças a Deus. Ele apresenta os problemas, as dificuldades, mas, irmãos, miseráveis seríamos se não existisse esse versículo 25. Ele conclui com chave de ouro esse capítulo. Ele apresenta os problemas que o pecado causa na nossa vida, na vida de todos. Mas aí ele conclui com chave de ouro quando ele diz assim: olha, aqui está a solução. Miserável homem que sou, quem? E aí ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, aleluia. É o que diz em Efésios capítulo 1, versículo 7. Paulo diz: nele, em Jesus, temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ele é a solução dessa natureza perversa que habita dentro de nós. É Ele que, quanto mais a gente se aprofunda na relação com Deus, mais a gente domina esse homem infernal que habita dentro de nós, chamado natureza pecaminosa. 1 João capítulo 2, versículo 2, quando ele fala sobre a questão do perdão dos pecados, e aí ele fala que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. O sangue de Jesus é poderoso, capaz de perdoar todos os pecados de toda a humanidade, mas não é assim que acontece, porque nem todos são salvos, nem todos querem ter seus pecados perdoados, mas ele abre essa possibilidade, ele amplia essa possibilidade,
que o poder do sangue de Jesus é poderoso para perdoar todos os pecados, desde o primeiro até o último pecado cometido por alguém. Irmãos, o que é propiciação? Ele usa essa palavra aqui. Propiciação, um ato realizado para aplacar a ira de Deus, de modo a ser satisfeita a sua santidade e a sua justiça, tendo como resultado o perdão do pecado e a restauração do pecador à comunhão com Deus. Jesus é a única solução para o pecado da humanidade. Nenhuma religião, irmãos, pode oferecer o perdão absoluto de todos os pecados. Por isso que nós temos todas as possibilidades de vencermos, irmãos, todos os complexos de culpa. Tem crente dentro da igreja com um complexo de culpa por causa de algum pecado que cometeu e acha que não tem mais perdão. Há perdão sim para todos os pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Paulo está dizendo, mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Ele é a solução. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há um caminho por onde podemos fugir da miséria, da culpa e da condenação. Há um caminho. O Senhor da vida e da glória, o mediador entre Deus e os homens, aquele que é capaz de salvar até todos os extremos, o nosso intercessor perante Deus. A vitória que tanto desejamos sobre o pecado, irmãos, brota de nosso relacionamento com Jesus. E é isso que agora ele vai introduzir esse assunto de uma forma belíssima, através do capítulo 8. Onde ele fala, a solução está aqui. A solução está aqui. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando você anda no Espírito, você vai conseguir mortificar os feitos, as obras da carne. Capítulo 8, versículo 13. Olha o que ele diz aqui, que coisa maravilhosa. Porque se viver de segundo a carne, caminhas para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Aqui está a solução. Andar no Espírito, se controlar, se entregar, se render completamente ao Espírito Santo, que Ele é o poder capacitador para a vitória contra essa natureza pecaminosa, que muitas vezes está em evidência na nossa vida. Quando a gente briga com o marido, com a esposa, é porque a natureza pecaminosa está em evidência. Quando a gente fofoca, é porque a natureza pecaminosa está em evidência. Quando a gente vive algum aspecto daquilo que Deus não quer que a gente viva, é porque a gente está deixando que a natureza pecaminosa esteja em evidência na nossa vida. Queridos irmãos, concluindo, a Bíblia diz, em Romanos 5:1, que eu e você fomos justificados em Cristo Jesus. E na justificação, fomos libertos da culpa do pecado. Você não está mais debaixo de condenação. Romanos 8:1. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas na santificação, estamos sendo libertos do poder do pecado. Quanto mais você se santifica, mais você vai se libertando desse poder maligno chamado pecado. Mas na glorificação, seremos salvos da presença do pecado. Enquanto estivermos aqui, o pecado estará sempre presente. Por isso, queridos irmãos, que a tentação que eu e você sofremos no nosso dia a dia é uma oportunidade maravilhosa para provar a nossa fidelidade a Jesus. É claro que você não vai pedir para ser tentado, mas você precisa pedir
constantemente a Deus. Não nos deixes cair em tentação. Por quê? Porque você terá sempre a tendência de cair e pecar a qualquer momento. Eu me lembro, queridos irmãos, quando eu era pastor, a minha esposa sabe disso, em Francisco Beltrão, no Paraná. A minha esposa foi para Belo Horizonte com os meus 2 filhos, ela estava grávida, e eu fiquei sozinho. E resolvi ficar alguns dias em oração, em adoração, pedindo uma direção de Deus para uma decisão que eu queria tomar. Eu fui visitado por uma onda de poder muito grande, muito grande. E eu me lembro que foi um certo dia, uma certa jovem, bonita, porque certamente ela tinha problema de miopia, de visão, de vista, porque ela ficou apaixonada por mim. E ela bateu na porta. Quando eu abro a porta, eu estou sabendo que sua esposa viajou e eu vim aqui para te fazer companhia. Irmãos, eu disse, em nome de Jesus, volte para sua casa agora. Eu falo isso diante de Deus. Que Deus me fulmine se eu não tive essa experiência. Se eu estou mentindo para vocês. Na mesma hora eu disse, volte para sua casa em nome de Jesus. Porque meu coração estava cheio de Deus. Meu coração estava cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. E aí eu passei a entender o que Paulo está dizendo. Porque se viver de segundo a carne, caminhas para a morte. Mas se pelo Espírito, perceba que é o Espírito quem te capacita. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Queridos irmãos, quanto mais a gente se rende a Deus, mais a gente se afasta do pecado, mais a gente passa a odiar o pecado. Somos desafiados no nosso dia a dia a termos essa intimidade com Deus de uma forma mais profunda. Sempre quando eu oro por alguém, até orei pela irmã aí, sempre eu coloco esse assunto. Senhor, que o teu servo possa se aprofundar no relacionamento contigo através da oração e da leitura da palavra. Sempre eu digo isso em minhas orações. Queridos irmãos, mas não saiam daqui desanimados. Você tem a natureza pecaminosa, mas ela não pode dominar mais a sua vida. A Bíblia fala que você não está mais debaixo da lei, você está debaixo da graça. Romanos 6, versículo 12. Pois vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não terá domínio sobre vocês. A graça, ela é capacitadora. Paulo diz, todas as coisas que eu fiz, igrejas, líderes que eu levantei, discipulei, grandes obras missionárias que eu fiz, ele diz lá em 2 Coríntios, não fui eu, mas a graça de Deus que me capacitou. Creia sempre no poder capacitador da graça de Deus e você vencerá essas inclinações pecaminosas em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Pastor, pode vir. Eu quero orar por você. Coloque sua mão no seu coração. Eu estava até ali relutando, sabe? O irmão foi tão usado por Deus aqui. Eu queria trazer uma palavra. Eu fiquei num conflito ali. Meu Deus, tinha outra palavra. Eu digo, meu Deus, no conflito. Aí depois eu vou trazer essa mesmo. Meditei a semana todinha nessa palavra. Semana toda, irmão. Estudando, pesquisando. E primeira vez que eu estou pregando esse texto. Louvado seja Deus. Coloque a mão no seu coração. Querido Deus, em nome de Jesus, estamos aqui porque somos teus filhos, te amamos e temos sede de ti, queremos mais de ti.
Nós não estamos satisfeitos com a vida que estamos levando, mas o Senhor é quem nos capacita. É o Senhor também quem se aproxima de nós. E nós nos aproximamos de Ti através da Sua graça, através do sangue do Cordeiro. Senhor, cubra cada um dos Teus filhos com o sangue do Cordeiro. Que o poder capacitador de vitória venha sobre cada um de nós, em nome de Jesus, e que cada um de nós possa dizer: eu repreendo, eu rejeito, eu resisto, em nome de Jesus, porque nós Te amamos e Te amaremos para todo sempre, aleluia, e todos digam amém. Amém. Deus abençoe, vamos aplaudir o Senhor. Queridos, levem os livros e não avancem em cima de mim para comprar os livros, tá bom? Então, livros sobre justiça racial, sobre moldado por Deus e sobre estudos sobre vida familiar para casais. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Obrigado, querido. Sem fôlego. Palavra dura. Isso é feijoada, não é leitinho, né, irmãos? Tremendo, né? A conversão, a justificação, a regeneração são pontuais. São ações pontuais em nossas vidas. Mas a santificação, ela é progressiva. Amém? É de glória em glória, né? Estamos sendo santificados nessa luta contra o pecado, tremenda palavra, até o dia da glorificação final. Amém? Aleluias, glória a Deus por isso. Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer. Senhor amado, Deus querido, nós queremos Te agradecer por essa noite, Senhor, tão gloriosa, Pai, onde nós tivemos a oportunidade de ter a presença aqui do nosso irmão Clóvis, louvando de uma forma tão tremenda aqui neste lugar, e esta palavra tão impactante às nossas vidas, nossos corações, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos brindou nesta noite, Pai, com um presente inestimável, Senhor. Muito obrigado por tudo, e eu Te peço agora, Pai, em nome de Jesus, nos abençoa cada vida que está presente aqui, cada família aqui representada, abençoa aqueles que ainda vão nos ver através da internet, Senhor, aos lares dessas pessoas, Senhor, abençoa poderosamente, Senhor, e Te peço ainda, Pai, nos leva, Senhor, sob Tua proteção, debaixo de Tuas poderosas mãos, e assim que nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus, pelo amor do nosso Senhor Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e pela comunhão do nosso querido Espírito Santo, que toda a igreja possa dizer amém. Amém. Deus abençoe a todos. Quinta-feira às 15 horas, reunião de oração. Domingo às 18h30 estaremos aqui novamente. Amém. Glória a Deus. E aí acaba a minha folga, nós vamos estar tocando, pregando. Amém? Olha, dia 15 de abril, não esqueçam, às 19h30, vai ser no sábado, encontro de casais, tá? Nós já tivemos o primeiro, foi uma bênção, não percam, vai ser uma bênção esse encontro, amém? Dia 15 às 19h30, tá? Deus abençoe a todos.